E traz uma outra solução para o cliente que talvez ele não esteja nem esperando, que é a questão do dano moral. Sim. Porque o cliente, na visão dele, ele está devendo, nesse exemplo, né, que a gente deu aqui, R$ 10.000. Que um senhorzinho tinha financiado um veículo, no meio do caminho, não conseguiu pagar, e aí o meu cliente, na época, comprou esse veículo. Hoje entrou em contato um cliente que ele estava na permissão, e aí ele vendeu a moto, e naquela condição, você me paga, depois eu transfiro para você. Já não é a primeira vez que me aparece no escritório veículos que ficam consignados em agências de pequeno porte. Sem contrato, sem nada. Sem nada. Financiamento de veículo seria um problema que hoje ele aflige? Tá tudo bem com as parcelas do pagamento aí do seu veículo? Hoje a gente vai bater um papo sobre isso, porque muitos de vocês me pediram nas redes sociais, aqui embaixo nas mensagens do YouTube, e eu achei interessante trazer esse assunto para que a gente possa elucidar melhor a situação. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do Trânsito em Pauta, onde tem assuntos relacionados ao direito de trânsito, aos órgãos de trânsito como um todo. E hoje, para bater mais um papo conosco aqui, doutor Ademir, seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Olá, doutor José Luiz Igamonte, é um prazer estar aqui com você, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado aqui pela audiência de hoje. Vamos conversar de um tema também muito interessante, essa questão de busca e apreensão, financiamento, né, Rigamonte? Acho que é um tema que vai ajudar muitas pessoas aí que vão nos assistir aqui. Vai trazer um assunto interessante, uma legislação bem recente, né? Uma legislação de 1969. Bem recente, Decreto-Lei 911 de 1969, que trata do assunto, trata aí das questões relativas busca e apreensão. E que, na verdade, só fazendo já um parênteses, esse decreto-lei, ele alterou um outro ato normativo mais antigo ainda. Mais antigo, não lembro de que ano que é certinho, mas bem mais antigo. Esse decreto-lei ainda é realmente mais recente, porque foi uma alteração de um outro mais antigo ainda. Mas trata do assunto de maneira detalhada, peculiar, e a gente vai bater um papo aqui sobre isso, né? Sobre essa questão. Legal. Então, eu vou trazer aqui um assunto que tem a ver com isso, né? Que seria aí o tal do bloqueio Renajude. E eu acho que o cliente, ele chega para mim, deve chegar para você dessa forma também, por conta que entrou um bloqueio Renajude no veículo. Foi inserido um bloqueio Renajude. E o bloqueio Renajude, normalmente, em decorrência de uma ação judicial, não necessariamente o financiamento, mas em decorrência dessa ação judicial, uma dívida civil ou alguma questão criminal, e a partir daí tem lá um bloqueio de circulação, um bloqueio de licenciamento ou um bloqueio de transferência. E às vezes a pessoa deixa de fazer o pagamento do financiamento, né? Ela fez um financiamento do carro, deu o carro como garantia, entrou esse bloqueio Renajude, possivelmente ali por atraso das parcelas, e aí a gente pode ter uma questão que é a busca e apreensão. Já traz para a gente esse tema, o que seria isso, a busca e apreensão? Legal, busca e apreensão. Quando você vai comprar um veículo parcelado no banco, existem duas modalidades. A primeira, mais conhecida, é o financiamento por meio de contrato CDC. E aí, esse contrato que você faz com o banco banco, me empresta um dinheiro aqui que eu vou comprar esse carro. E esse carro fica alienado. Se eu não pagar, você tem um bem em garantia aqui para poder... O carro é dado como garantia. Dado como garantia. Esse é o primeiro ponto. Existe também, hoje não mais, não é tão utilizado, mas existe o arrendamento, o leasing. Então, no leasing, o veículo é arrendado. Aí você chega no banco e fala, banco, compra esse carro para mim e me aluga. E aí, junto com as parcelas de aluguel, eu vou fazer o quê? Eu te pago uma contraprestação para que no final do contrato esse carro você venda para mim automático. Então, existem essas duas modalidades, acho que é importante trazer para que os nossos telespectadores aqui possam identificar se fez o leasing ou se fez o CDC. Então, falando sobre a busca e apreensão, o ato administrativo, né? Hoje tem extrajudicial ou judicial, para que se busque o bem que estava garantido em relação a essa dívida, esse dinheiro emprestado para comprar o veículo que os bancos utilizam. A busca e apreensão é justamente feita para que esse valor seja restituído ao banco da dívida aí. Então, basicamente seria isso aí. Não sei se eu me fiz entender aqui. O veículo vai ser apreendido pelo banco, vai ser leiloado,
e esse valor vai ser abatido ali na dívida. Isso. Aí, nesse caso, existe todo um rito, né? Eles têm que notificar o cidadão, o inadimplente. Ele notifica falando: olha, você está em atraso, você tem um prazo de tantos dias aqui para poder efetuar o pagamento e regularizar a situação sob pena da busca e apreensão. Se a pessoa não pagar, aí o banco ajuiza a ação, pede já uma liminar, comprova que existe essa dívida, débito. né? Então ele leva lá a cópia do contrato, enfim, e aí comprova esse débito, e aí ele pede liminarmente para que o veículo seja apreendido. Aí tem todo o trâmite processual para isso aí. É importante dizer que a apreensão, a busca e a apreensão, ela só vai acontecer num momento posterior, né? Eu estou seguindo aqui as perguntas que o pessoal me mandou, mas só para ficar bem claro, né? Não é que a busca e a apreensão ela vai correr de imediato, principalmente porque aqui a gente está tratando da parte judicial, né? A gente não está tratando aqui da questão extrajudicial que já existe hoje, porque realmente a gente não tem observado essa aplicação pelos bancos. Mas tratando dessa questão judicial, então, primeiro, o banco ele tem que fazer a notificação do cliente, do devedor, né? O credor é o banco, o devedor é o possuidor do carro. Ele tem que notificar o devedor dizendo que, olha, você está me devendo as parcelas. E dando o direito dele de regularizar a a situação. E se você não me trouxer ou não me pagar essas parcelas em débito, a gente vai dar sequência aqui nos demais procedimentos, que aí vem a ação judicial, que busca justamente isso. Considerar que realmente existe o devedor, existe o débito, a mora, que a gente fala, né? Existe ali o débito, e por conta disso, o juiz ele vai determinar algumas questões, principalmente verificar se houve a notificação prévia, se o banco fez essa notificação, porque se ele não fez, o processo judicial ele perde ali a validade. Inclusive, posso aproveitar? Vamos lá. Em relação à notificação, em 2023, no STJ foi decidido algumas questões relacionadas a isso, sobretudo a questão da notificação extrajudicial para dar validade. Porque uma das teses de defesa é justamente a questão da notificação. E o STJ ele já decidiu que a notificação extrajudicial é válida para isso, inclusive consolidando o que já está no Decreto-Lei 911. Inclusive, se você... É uma discussão, né, que às vezes o próprio cliente ele vem falando isso, fala, mas eu não recebi a notificação. E aí, quando você vai no processo judicial, você identifica que ela foi entregue, não nas mãos dele, né, e ela é válida para todos os fins. Inclusive, na questão da entrega de uma notificação, no caso do cliente ter se mudado, ele não reside mais no local. E mesmo essa notificação ela é tida como válida, porque no contrato foi esse endereço que foi citado. O endereço fornecido. Não teve a atualização ali. Bom, seguindo aqui no nosso bate-papo, então o banco ele vai entrar com ação judicial, o juiz ele vai abrir um prazo ali para que o devedor ele faça ali a quitação do débito também, né? Ele vai abrir um prazo para isso, ou fazer o questionamento de que eu fiz o pagamento, o banco não está considerando, e se não pagar, segue o rito da apreensão que você mencionou aí já. E aí o oficial de justiça vai bater um papo lá, ele vai localizar lá até a casa principalmente no endereço do devedor, para fazer a busca ali. Como é que funciona essa parte aí do oficial de justiça? Pois não. Então o juiz ele vai dar a liminar, geralmente ele concede essa liminar de acordo com as provas, né? É claro que há casos que a liminar é indeferida, mas via de regra o banco ele tem toda a comprovação do contrato, do financiamento, enfim. Então a liminar é concedida, o juiz ele já determina a citação do devedor, que é, na verdade, o ato que o oficial de justiça dá conhecimento do processo para que ele tenha um prazo, a contagem, o início do prazo para que se defenda. E no mesmo ato, ele vai consolidar a posse do veículo para o credor, no caso o banco, né? Então aí ele consolida a posse e aí tem toda aquela discussão, vai lá no endereço, pega, inclusive se for necessário, o apoio de força policial para que ele devolva o veículo. Alguns devolvem até de boa, já vi, acompanhei alguns leilões, né? Que vem até com manual, a segunda chave, né, chave reserva. Outros já bagunça tudo o carro, já sabe que não vai perder mais cedo ou mais tarde e acaba dando a bagunçadinha. Vamos rodar até que... Mas, até que pegue, né? Que pegue, né? E aí, de uma forma ou de outra, o oficial pega o veículo, então a posse fica estabelecida e consolidada para o banco,
O banco ele tem o direito de efetuar a venda, inclusive o decreto 911 ele fala sobre essa questão, né? Uma vez que não foi contestada, né? Não foi a dívida não foi purgada, que é o termo técnico ali, né? Não foi paga. O banco tem esse direito. Considera-se que o bem vai ser utilizado realmente para quitar a dívida. E aí esse veículo vai para um leilão, geralmente nesse caso, né, extrajudicial. Existem leilões judiciais também por outros motivos, outros bloqueios, mas da busca e apreensão de banco é um leilão extrajudicial. Esses que a gente hoje consegue acompanhar um pouco mais, ele tá mais na moda aí, né? O leilão virtual, os né? leilões, É muito fácil para acompanhar hoje, né? Isso. Mas... E aí o veículo vai para o leilão, é vendido. Vou falar na teoria, tá? Aí depois a gente conversa um pouquinho da prática. O veículo é vendido, esse valor ele é utilizado para quitar a dívida. E aí depois tem as consequências, né? Se quitou, se ainda tem algum remanescente, enfim. Algum residual, alguma coisa, né? Isso. E aí, se o veículo não for localizado, a gente vem na história aí do bloqueio Renajude. Isso. Porque se o veículo não foi, e aí só esclarecendo, né? No caso da transferência, né? Então, 3 tipos de bloqueios diferentes: transferência, licenciamento e circulação. Na transferência, o veículo ele pode rodar, consegue fazer o licenciamento, mas não consegue transferir para outro proprietário, até para garantir que o veículo não seja transferido à propriedade. Sim. No licenciamento, se consegue transitar até que o licenciamento vença, e aí com o licenciamento vencido não se consegue licenciar mais, e aí não vai poder rodar, senão vai ser, pela fiscalização, vai ser apreendido, removido, aliás. E no caso da circulação, o veículo não pode ser utilizado de modo algum, sob pena de, numa fiscalização, ele ser apreendido e comunicado ao banco, para que informe ali que o veículo foi apreendido e tome as medidas de praxe. Sim. Mas, passando para a parte... Só uma situação interessante que acho que vale ponderar, você muito bem colocou aí do bloqueio Renajude, mas que não interfere nos atos judiciais. Ou seja, Continua. Se a pessoa não entregar, ela foi intimada da liminar para entregar o veículo, não entregou, o juiz pode aplicar até a multa, né? Olha, multa diária de um valor X, 500, R$ 1.000, enfim, dependendo da situação, para que force essa pessoa a entregar o veículo, né? Sem prejuízo dos bloqueios realizados. Sim. E só uma outra observação do bloqueio, porque muita gente acha que é o Detran que faz o bloqueio. E na verdade não é, né? Porque o próprio nome já diz que é um bloqueio judicial, que é a junção da palavra Renavan com o judicial e virou Renajude, que ele é inserido por ordem judicial, então é o juiz que faz a inserção. Lá no fórum, ninguém vai no Detran mandar ofício para o Detran fazer isso. E a retirada também da mesma forma, né? É um sistema gerido pelo Detran, mas que na verdade é manuseado pelo próprio Poder Judiciário. Mas o Detran não tem... não tem ingerência. Não tem ingerência não, ele não consegue incluir nem excluir bloqueio Renajude. E às vezes algumas pessoas falam isso, não, vou lá no Detran que ele vai retirar. Não vai. Ou procura um despachante, às vezes e também não tem como, porque tem que ter um acesso ao processo, né? O máximo que vai fazer o despachante é localizar onde está o processo. Qual é o processo, né? Então, na tela, na pesquisa... E aí... às vezes tem mais de um processo. Isso. E às vezes a dívida, o carro está financiado e o devedor, né, que é o possuidor do veículo, o proprietário do veículo ali, ele está financiado pelo banco, ele tem um bloqueio Renajude em decorrência do financiamento e às vezes a pessoa tem outras dívidas que geram outros bloqueios Renajude. Sim. Então, às vezes não é um bloqueio apenas, né? Tem processos que a gente abre lá, carros que a gente consulta, que tem 2, 3, 4, 5, 8... No trabalhista acontece muito isso, né? Então, às vezes a empresa começa a não pagar o colaborador, seu funcionário, e aí tem 1, 2, 3 funcionários que entram com uma reclamação trabalhista. No final, não recebeu, foi condenada a empresa, não recebeu, a empresa não pagou, começa a bloquear os bens, né? Então, tem uma ordem, né, de prioridade, tenta primeiro... bloqueio de valores em conta e assim por diante, até chegar no veículo. Mas aí são os vários bloqueios lá por vários processos, né? Então aí tem. Mas o foco nosso é o financiamento. Então, financiamento. Vamos voltar aqui para a pergunta. Legal. Vamos lá. Partindo aí agora, né? Quais são os principais direitos do devedor no caso de busca e apreensão do veículo? Olha, Rigamonte, eu acho que o principal direito que a gente pode trazer aqui de uma forma sintetizada é o direito de ser notificado desse débito para que ele tenha condições de purgar, ou seja, de pagar essa dívida, acertar, regularizar a situação dele perante o banco. Então,
É essa notificação que eu comentei agora mesmo, pode ser extrajudicial, dando ciência de quantas parcelas estão em atraso e a forma de pagar. Então, com um prazo para pagamento. Esse é o primeiro direito. Acredito que seja o mais importante aí seria isso. A partir daí, se ele não efetuar o pagamento, vai ter a ação judicial aí de busca e apreensão. Mas vai abrir também uma outra possibilidade que é a negociação. Então existem possibilidades de você... Geralmente o banco ele coloca lá um escritório de cobrança, né, para fazer a cobrança também, que são aquelas ligações que inclusive às vezes deixa a pessoa até irritada, né? Perturba. E aí, enfim, mas você tem condições de tentar notificar. O fato é que as ligações somente não são válidas. Ele precisa ser notificado oficialmente, né? Mesmo que seja extrajudicial, mas ele tem que ter uma notificação oficial sobre o caso para dar direito dele efetuar o pagamento ou então contestar também sobre eventuais erros lá no contrato, enfim. Acho que esse é o principal direito. Mas aí já superou essa parte e o veículo foi apreendido. A partir daí, quais são os direitos que ele tem? Aí ele tem direito de se defender no processo, apresentar a sua defesa, e aí ele vai tratar, por exemplo, de juros abusivos, são teses muito aplicadas nas ações de busca e apreensão. Não vou falar aqui se dá certo ou se não dá, né? São as possibilidades. Juros abusivos, a ausência de notificação, alguma falha no contrato, vício. Já vi algumas questões de vício no veículo. O veículo comprou, vamos falar um seminovo aí, um usadinho, teve um problema, aí comprou numa agência. Aí ele começa a tentar vincular essa questão do veículo que não está em boas condições de funcionamento com o pagamento. Então existem essas discussões. Já vi, apesar de ser difícil, não é uma tese muito fácil de ser aplicada, mas uma tese de parceria entre a loja e o banco que financiou. E aí eu vi casos assim que deram certo e casos que não deram. Mas existe essa tese da parceria entre o banco e a loja que vendeu o veículo. Por quê? Porque muitas lojas têm o representante do banco lá dentro. Tem a bandeirinha do banco, tudo mais, né? Então, existem essas discussões. Acho que são as principais aí, seriam essas aí. Não sei se você lembra mais alguma. Se lembrar, aí você... Agora, de imediato, não. Mas vamos lá. Eu acho que você já respondeu aqui qual é o procedimento correto para notificação. A gente já conversou sobre isso, né? Notificação do devedor. É possível evitar a busca e apreensão do veículo se o devedor pagar as parcelas, só deixando bem claro isso, atrasadas antes da ação judicial? É possível. Mas lembrando que, mesmo que antes da ação judicial, uma vez que está em atraso, que estão em atraso as parcelas, ele vai pagar os juros, correção, toda aquela situação. Mas há a possibilidade, sim, inclusive de negociar, fazer um parcelamento dessa dívida, né? Então ele continua pagando as parcelas e ele faz uma negociação, um parcelamento dessa dívida que ficou em atraso ou negocia um valor já para quitar, enfim, há essa possibilidade sim, é possível. O que eu tenho observado nesse aspecto é que às vezes a pessoa ela faz um refinanciamento daquele financiamento. Também, existe muito. Que é uma modalidade um pouco mais, digamos, apropriada para isso, né? Ela faz um refinanciamento e a partir desse refinanciamento ela paga o financiamento que estava em débito e a partir dali fica zerado, evita uma ação judicial, inclusive. Os bancos gostam disso, né? Porque é juros sobre juros, né? Juros compostos. Então, vamos imaginar aqui, eu vou falar valores bem baixos só para a gente contextualizar aqui, né? Comprei uma motocicleta de 10 mil. Aí financiei, o primeiro financiamento saiu por 20. Aí paguei 5 parcelas, comecei a atrasar. Aí o banco vai lá e faz uma renegociação. Aí, essa renegociação já não é dos 10 mil, é do que falta. Então, vamos dizer aí 15, 18 mil. Só que aí ele vai refinanciar e esses 15, 18 vai virar 25, 30. Já não estamos mais falando dos 10 mil, estamos falando dos 18 agora. 18. E assim por diante. Então, assim, o banco, ele tenta multiplicar esse valor aí, né? E, enfim, de certa forma, é a regra do jogo, né? É a regra do jogo. Sim. Ele emprestou dinheiro, ele não comprou o veículo para você.
Ele emprestou o dinheiro para que você compre esse veículo. E aí, esse empréstimo tem os juros, né? Mas aí, se o veículo houve apreensão, o veículo foi a leilão. E esse residual, tanto negativo ou positivo, o que acontece com isso? É interessante isso aí. Além dessa notificação que o cidadão, até falando, vamos combinar aqui aquela outra pergunta dos direitos que o devedor tem, vou falar mais um direito agora, nesse segundo momento. Depois que o veículo foi apreendido pelo banco, esse veículo ele vai ser leiloado. Via de regra, ele vai ser leiloado o valor utilizado para quitar a dívida. E aí o cidadão ele tem o direito de ser notificado desse leilão para acompanhar. Ele pode acompanhar o leilão para ver lá quanto que saiu a venda do veículo, né? A arrematação, por quanto que foi a arrematação. Até adquirir, se ele quiser. Se ele quiser, ele pode até lá e falar, não, por esse valor eu pago aqui. Enfim, e aí então ele tem esse direito de ser informado da data do leilão para ele acompanhar. Isso de fato não acontece. Depois a gente pode até explicar melhor num segundo momento aí. Mas passado esse momento, o veículo foi vendido, em tese, esse valor vai ser utilizado para quitar a dívida. Que pode faltar um valor, porque geralmente o veículo que vai num leilão, ele é vendido abaixo da tabela. Ninguém vai comprar um veículo no leilão valor de tabela, sem uma garantia. Perde o atrativo, né? Perde o atrativo. O leilão atrativo é isso. Então, via de regra, os valores são mais baixos. Então, a depender de quantas parcelas foram pagas no financiamento, pode ser que falte, haja aí um valor residual, como pode ser que sobre, tenha um valor remanescente que, inclusive, ele tenha direito de receber, né? Então, acho que o principal fator aí são essas condições. E aí, se faltou dinheiro para cobrir a dívida? Faltou dinheiro para cobrir a dívida, ele tem que pagar essa dívida aí. Aí o escritório de cobrança liga de novo, ó. Você está devendo tantos... Aquela moto de 10, ela tinha o financiamento de 18, aliás, de 25, foi vendido por 3, É isso e aí. agora você está me devendo aqui 22 ainda. É lógico que não vai cobrar esses 22, mas normalmente a prática mostra isso, né? Que não se cobra os 22, vai Sim. ficar discutindo até chegar num valor ali do que interessa para ele. Vamos lá. E aí, só para complementar, eles inserem o nome, vamos supor, vem a cobrança faz lá, né, a informação, dá a informação. Você está devendo tanto ainda. A pessoa não paga, o nome vai ser negativado por conta dessa dívida e a cobrança vai continuar. Então, provavelmente, eles até entrem com uma nova ação de cobrança. Ou então, muitas vezes, o que acontece? O banco, ele vende esse crédito, né? Essa dívida, ele vende para empresas especializadas em cobrar, né? Então, isso acontece bastante. Depois de um tempo, não recebeu, o banco vende para uma empresa, essa empresa assume a dívida e vai cobrar do devedor. Embora pouco provável, mas se houver uma venda do veículo acima da dívida, o valor remanescente tem que ser repassado ali Tem que ser para o repassado. devedor, que passa a ser credor agora, né? Não é comum, tá? Mas eu já vi casos assim, da pessoa pagar mais da metade do contrato. E por uma infelicidade aí, realmente passou por uma situação difícil, de doença, enfim, deixou de pagar. E aí as chances são maiores de ter um remanescente, sim, porque o contrato foi pago aí 50% ou Na mais. maior parte, né? É. Aí realmente tem uma probabilidade maior. Mas não é o que a gente normalmente vê. Normalmente o que a gente verifica é que paga ali uma parcela menor, uma quantidade menor de parcelas, e lá na frente não vai ter remanescente, vai ter só residual. Verdade. Fazendo até um paralelo, Riga, acho que é importante trazer, né? Eu comentei do outro tipo de contrato, que é o arrendamento, o leasing. No leasing, a parcela que vem no carnê vem discriminada em duas situações. O valor residual garantido e a contraprestação. A contraprestação é o aluguel, que aí, nesse caso, o banco compra o carro fica no nome do banco, e aí a pessoa que celebrou o contrato tá arrendando, tá alugando, né? Então, o valor residual garantido é um valor que ele paga de forma antecipada, junto com as parcelas de aluguel, né? Junto com o aluguel, para comprar esse veículo. E a contraprestação é o aluguel do veículo propriamente dito. Então, quando
chega nessa situação, não aguentou pagar também, ficou devendo 1, 2, 3. Aí o tema, na verdade, não seria busca e apreensão, mas sim reintegração de posse. Então são ações diferentes, né? Porque aí o carro já é do banco, só está na posse direta do proprietário, vamos falar do comprador, né? Comprador. Do locador, né? O locador. Isso, do possuidor. Então aí ele vai lá, pede a busca e apreensão, vem uma liminar para busca e apreensão, não, pede a reintegração de posse, pede a liminar, a posse volta para o banco leiloa também, e é esse mesmo procedimento. O valor do veículo é utilizado para pagar o débito, a dívida. Porém, a questão do valor residual garantido é algo que, se fosse o veículo vendido do banco para o contratante lá, o consumidor. Como não houve mais a compra, esse valor teria que ser utilizado ou para quitar também ou até a devolução. E aí tem uma outra discussão enorme sobre isso. Lá no passado, os bancos perderam muito com isso, tanto que hoje não é mais usual um contrato de Nem se vê mais, de leasing. Né? Eu pelo menos não tenho visto isso. Mas eu também não tenho visto recente não, mas acho que é bom falar porque de repente aparece ainda alguma coisa mais antiga, né? Pode ser que exista aí. Mas é interessante falar. Sim, isso eu acho que é isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui que tem de pergunta. Se o veículo foi vendido, a gente já conversou sobre isso. Se o veículo foi vendido por valor superior à dívida, quais são os direitos? A gente praticamente já esclareceu isso. É possível negociar um acordo com o credor para evitar? Também já explicamos isso. Quais são as principais defesas que podem ser apresentadas numa ação de busca e apreensão? Acredito que você já comentou com isso. Você quer explanar mais alguma coisa? Acho que já está bem esclarecido, né? As principais defesas os juros abusivos, que existem muitas teses aí de questão de juros. As notificações, que também não... quando não se recebe a notificação para dar o direito dele purgar, dele quitar a dívida. Uma tese que não é muito utilizada, que eu costumo usar bastante, é a tese de que a pessoa não foi notificada do leilão. E aí, eu acho que, não sei se você é capaz de ter alguma pergunta mais adiante aí sobre isso, não sei se você quer falar agora, explanar ou não. Eu não cheguei a todas aqui, mas pode explanar, que se chegar nelas a gente passa. Então vamos lá. Uma situação interessante aí que eu acho que na parte da defesa, e talvez até para quem, no momento, as pessoas que estão nos assistindo, muitas pessoas talvez já tenham passado por um processo de busca e apreensão, esse veículo já foi tirado dela, já foi vendido e estão cobrando. Já resolveu o problema. O banco, né? O banco, Mas a dívida ainda continua Continua cobrando. Cobrando e o nome negativado. Então, eu já peguei bastante caso nesse sentido. A pessoa, depois que passou por uma busca e apreensão, e aí não tem muito o que se falar sobre... Eu, particularmente, não vejo tanta viabilidade de uma defesa por juros abusivos. Isso aí está bem discutível ainda. Quando se discute isso, na verdade, se ganha meio que na marra, né? Porque aí se faz o pagamento consignado no processo, né? Faz o depósito judicial de parcelas mais baixas, onde se discute os juros. E aí meio que alguns conseguem vencer o banco pela insistência, né? E aí vai acumulando um valor lá, fazem uma negociação, um acordo dentro do processo. Mas quando você pega um cliente uma pessoa que já passou por esse processo de busca e apreensão e o nome está negativado, a primeira coisa que eu faço é entrar com uma ação. Aí, então acabou o processo de busca e apreensão. Já está resolvido. Eu entro com resolvido para o banco, né? Aí nós vamos tentar resolver para o cidadão, né? Eu entro com uma ação tornando esse débito inexigível. Então, o que é isso? Vamos com calma aí, peraí. Vamos com calma. Então, o veículo já foi apreendido, o veículo já foi leiloado. Já foi leiloado. E aí nós sobramos aqui um residual. Um débito ainda para ser pago. Que não é baixo geralmente, né? Porque os juros sobre juros lá, né? Juros compostos. Mas só para explicar, então, ficou esse débito ainda, vamos estabelecer aqui em valor de R$10 mil. Sim. Vamos estabelecer o valor para ficar mais claro. Sim. Continua a partir daí agora a informação. Ficou esse débito de R$10 mil. Negativou o nome. O banco vai cobrando, negativou o nome. E a pessoa desesperada, porque nome sujo, aí não tem crédito no mercado, né? Não consegue
fazer uma compra, enfim, tem todo esse problema. Então eles vão nos procurar, por quê? Meu nome está sujo porque eu estou devendo para o banco por conta de um financiamento. E aí eu pergunto, você entregou o carro? Ah, entreguei. Inclusive, há casos que antes da ação judicial de busca e apreensão, a pessoa faz a entrega amigável, pensando que vai resolver o problema. Estou devendo as parcelas, vou devolver o veículo, acabou o problema, devolvi o veículo, está atrelado à dívida, mas não, tem toda essa situação. E aí eu faço uma análise do caso e entro com uma ação de inexigibilidade do débito. Ou seja, esse débito, essa cobrança, ela vai se tornar, em tese, inexigível. Até que o banco comprove quanto realmente a pessoa deve. Então, ou seja, esse carro foi vendido no leilão, por quanto foi? Quanto era a dívida dela? Quanto que faltou? Sobrou? Faltou? Ela precisa dessa prestação de contas e o banco não faz. É muito contrato, Riga, você sabe disso, é muito contrato. Você falou a palavra certa, é uma prestação de contas É uma que não é prestação feita. que não é feita. Então, por falta de... Eu acredito que seja falha operacional mesmo. São muitos escritórios terceirizados, o banco não tem uma noção, um controle disso. E acaba que ele falha de não prestar contas. Muitas pessoas não cobram também isso, não exigem. E aí fica desse jeito. Ou paga ou fica com o nome sujo. E aí eu entro com essa ação justamente falando para o juiz. Excelência, a questão é, ele financiou, ele ficou inadimplente, ele entregou o veículo e o veículo foi vendido. Mas nós não sabemos por quanto esse veículo foi vendido. E aí eu invoco o próprio decreto-lei lá 911 que fala da questão do veículo ser vendido para quitar a dívida. E aí eu falo, a dívida está incerta. E eu sempre oriento o cliente, olha, aqui pode ser que o banco junte a documentação hábil, comprove por quanto foi vendido, e aí a dívida vai se tornar certa, mas pelo menos do valor Correto. que você deve realmente. E aí há a possibilidade de negociar, enfim, aí abre uma nova porta aí para negociação, um parcelamento desse valor, enfim. Mas via de regra, até hoje eu acho que de todos os casos que eu peguei, só um que eu não consegui resolver, porque o banco juntou o contrato. Apresentou a documentação. E aí você entra com essa ação falando para o juiz, essa dívida em tese até o momento não pode ser cobrada, porque ela não é líquida, ela é incerta. Até que o banco comprove, ela é incerta. Aí o juiz manda citar o banco, geralmente ele já dá uma liminar para tirar a negativação, que é o problema principal da pessoa nesse momento. O banco vai apresentar a defesa dele. Muitas vezes é uma defesa genérica, que não fala nada com nada, só para o que a gente chama de negativa geral, né? Para dar uma resposta que não é resposta. E aí no final o juiz vai sentenciar de acordo com as provas no processo. Então é importante que a pessoa entenda que num processo, numa ação judicial, o juiz ele não vai ter dó de ninguém, nem do banco e nem do devedor. Ele vai analisar fato, fundamento, pedido e as provas, né, da defesa que foi juntada. Se a defesa juntou a prova, e aí entra aquela questão das regras, né, do ônus da prova, cabe a quem... Então, nesse caso, o ônus da prova é do banco, o banco não comprovou, então a dívida fica incerta e torna-se inexigível. Aí o nome é limpo, né? É retirada a negativação. E o melhor de tudo, rapaz... Dano moral. O dano moral. Que não fica rico. Mas pelo menos cobre um pouco das despesas do advogado, né? Ele tira um pouco dessa... Dá uma sensação de reparação realmente, né? Pelas ligações, inúmeras ligações ali, de forma indevida, até porque o valor é incerto. Sim, porque na verdade você resolve um problema e traz uma outra solução para o cliente que talvez ele não esteja nem esperando, que é a questão do dano moral. Sim. Porque o cliente, na visão dele, ele está devendo nesse exemplo, né, que a gente deu aqui, R$10.000. Como é que eu vou pagar isso? E aí, quando você abre essa possibilidade de demonstrar que realmente essa dívida pode não ser exigível, e além disso ainda vem uma indenização por dano moral,
o cliente ele não vai nem acreditar nisso numa situação como essa. Verdade. Porque eu estou devendo 10 mil, eu peguei o veículo, eu não consegui pagar, estou devendo, o banco mandou a cartinha para mim, está escrito aqui 10 mil. Será que isso daqui é possível? Depende, né? No direito nunca é certeza, a gente não trabalha com isso, mas depende de algumas questões, das provas que tem e do que o banco, como que o banco vai se comportar no processo. Posso trazer um caso prático aqui que veio recente, Vamos né? lá. Sem mencionar nome nem de empresa, nem de cliente. Há um tempinho, acho que tem uns 2 meses mais ou menos, coisa recente. Uma pessoa me procurou com um processo de suspensão do direito de dirigir que foi instaurado no Detran. E aí, a história, eu sempre gosto de ouvir, eu dou aquela liberdade para a pessoa contar a história, muitas vezes, e olha a importância disso, né? De você se colocar no lugar do cliente, ouvir, dar atenção, aquele atendimento diferenciado. Você vai numa assessoria, numa empresa que ela quer ganhar no volume, ela vai pegar a cartinha da suspensão e simplesmente vai falar, posso, não posso ajudar, vou fazer isso e o valor é X. Show. Né? E estamos encerrados. Estamos encerrados, né? Que ele quer ganhar tempo ali para atender o próximo. Vamos pro próximo. Eu faço um atendimento personalizado. E aí, nesse caso, veio a pessoa falando da suspensão e ela contou toda a história. Comprei uma moto pro meu irmão trabalhar. Na época da pandemia, essa moto ele não aguentou pagar, cometeu várias infrações e também não indicou os pontos. O irmão pisou na bola com a irmã, né? Tirando esse caso de família, ela veio com essa história. Tirando essa briga que deu lá na família, que a gente sabe, a festa de final de ano não foi boa. Se ele for, eu não vou, né? Mas tudo bem. Mas enfim, tirando essa briga de família, ela foi contando a história. Eu falei, ó, vamos trabalhar aqui no processo de suspensão, tal, lá, e que bom. E aí no final, depois que já tinha me contratado para fazer a defesa lá, e tomara que o senhor consiga me ajudar, porque fora isso, pelo menos é um problema a menos, porque já não chega as ligações do banco me cobrando. Porque o banco tá me cobrando a moto ainda. Eu entreguei, eu fiz meu irmão entregar a moto. E aí justamente aquilo que eu falei. Ela obrigou o irmão a entregar a moto, achando que entregando... Para liquidar o problema? Ia liquidar o problema. Mas na verdade, o problema continuou, né? Porque foi vendida no leilão, toda essa história que a gente conversou. A luzinha aqui acendeu. Eu falei, mas você tá cuidando disso? Ela, não, eu vou ligar lá para negociar essa dívida, porque eu não aguento mais. Nem que eles parcelem 200 vezes lá, eu vou tentar pagar isso aí, porque tá constrangedor já essas cobranças. A pressão é tanta que a pessoa se sujeita a fazer o pagamento. Se sujeita. Do que resolver de outra forma. E aí eu falei, pô, mas eu acho que talvez eu possa te ajudar. E aí ela falou, inclusive eu fui no fórum. Ela usou um termo que não é mais o correto, né? Ela fui no Pequenas Causas, que hoje é o conhecido como juizado especial. Ela foi lá, e aí não estou questionando também o servidor, né? Ele faz o papel dele de acordo com o que o usuário, o cidadão vai lá e relata. Mas ele fez uma autuação de um processo de 2 linhas. Relata que fez o financiamento de uma moto, entregou e está sendo cobrada do valor e não concorda. Basicamente foi isso, em 2 linhas. E só para deixar claro para as pessoas, o juizado, você vai até o juizado, não precisa de advogado, até 40 salários mínimos. Você vai até o fórum e ali o próprio cartorário que a gente chama, que é o funcionário lá do fórum, ele vai redigir o que seria a petição inicial, que nós fazemos. Sim. Né? E aí 20 salários mínimos, bem lembrado aqui pela produção. Com advogado. A produção... 40 e precisa de advogado. A produção está mais atenta que a gente aqui. Então, até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Então, no seu caso, ela foi até o fórum. Lá no juizado, o cartorário lá, então, o funcionário, ele redigiu em poucas palavras o que ela comentou sobre o assunto. Só para deixar essa informação aí como é que funciona. Vamos Legal, lá. Isso aí. E aí, então, ela tinha entrado a juizado essa ação via juizado especial. E eu falei, você se importa de eu fazer uma consulta? Porque se tivesse um advogado, eu não faria isso. Até por questões éticas. Mas ela falou que não tinha advogado. Eu falei, você se importa de eu fazer uma consulta e para te orientar e ver até que ponto que você vai conseguir alguma coisa ou não? Ela pode. E aí eu vi e falei, nossa, meu, o banco... Aí o banco já tinha contestado, inclusive. Então, para quem está nos assistindo, né? O banco contestou. O banco apresentou a defesa em cima dessas 2 linhas que foi colocado lá. Financiei e entreguei, meu nome está sujo e não concordo. O banco apresentou uma defesa genérica.
simplesmente falando, a notificação Foi encaminhada. foi encaminhada, o STJ já concordou com isso, que pode, etc, etc, mas não falou nada da dívida. E aí eu falei para ela, olha, do jeito que tá aqui, o fato que você tá colocando, você tá meio que confessando uma dívida aí, né? Financiei, não paguei, entreguei a moto, falta alguma coisa. Você precisa dar uma complementada. Ah, doutor, você pode me ajudar? Posso. E aí ela me contratou para que eu fizesse uma intervenção em que pese não gostar de pegar o processo no meio do caminho, não é muito do meu feitio, mas eu me comovi, Se colocou no lugar do me cliente. coloquei. E aí eu falei, eu vou tentar ajudar. E fiz uma manifestação, invoquei o Decreto-Lei 911, expliquei que a dívida estava incerta, que ela deveria pagar um saldo remanescente, ou talvez até ter um valor, né, ainda um residual. Ela deveria pagar um residual ou ter aí um remanescente ainda. Enfim, tinha que pagar ou então receber alguma coisa. Foi para a conclusão, o processo foi para o juiz. O juiz, ele julgou a ação procedente, tornando a dívida inexigível, justamente porque o banco não contestou, Não apresentou. não apresentou o valor da dívida. E aí a única coisa que não ficou ainda 100% feliz a cliente, ficou feliz já, né? Mas assim, eu talvez não tenha ficado tão feliz, por quê? Porque não tinha como incluir um pedido, que era o Dando moral, porque ela Dando não moral. fez o pedido lá na hora que ela foi no não cartório. fez. E aí eu falei para ela, vamos aguardar, ainda está em trâmite esse processo, a gente está esperando decorrer o prazo para recurso. Se o banco recorrer, a gente vai ter que apresentar as contrarrazões e vamos seguir em frente. Se o banco não recorrer, aí assim que esse processo se extinguir, transitar em julgado, não haver mais a possibilidade de recorrer, eu vou ajuizar uma nova ação por conta dessa negativação e da dívida. Aí pelo dano moral. Aí pelo dano moral. Vai separar as ações. Poderia ter incluído lá numa ação só, mas Sim. vai ter que separar. Vou ter que separar. Mas aí já vai ajudar um pouquinho, né? Legal. Com todo esse transtorno, esse desgaste que ela tá tendo aí. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Paguei praticamente 80% do financiamento. Mesmo assim, meu veículo pode ser apreendido caso eu atrase uma parcela ou atrase as parcelas? Se ele tiver na última parcela e não pagou, cabe busca apreensão, né? Até existe uma tese, né, dessa questão assim da proporcionalidade. Agora me falha a memória da teoria. Existe uma teoria de que quando ele paga já uma grande parte do processo, não caberia a busca e apreensão, mas sim uma ação de cobrança do valor que está faltando. Sim. Mas isso é discutível, é tese, é uma teoria que Mas no primeiro momento pelo decreto-lei é exigível. vai tocar. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás aqui que a gente não respondeu ainda. Eu acho que a gente conseguiu responder todas, hein? Acredito que deu para dar uma... A gente falou sobre a notificação, direitos do devedor a gente falou aqui, venda do veículo. Aqui, uma pergunta aqui, essa aqui ficou para trás. Ó. O credor pode vender o veículo para quitar a dívida. Aliás, o devedor pode vender o veículo para quitar a dívida com o banco? O devedor pode vender o veículo para quitar a dívida com o banco? O devedor não, né? Porque o veículo ele tem a intenção lá de gravame, ele tem a restrição. O credor pode, o banco pode, que é justamente... Mas depois disso... Agora, vamos falar assim... Na prática, ele pode fazer o quê? Ele vende o veículo e a pessoa que vai comprar, ela vai fazer a quitação, né? Então é uma negociação. Sendo aqui de acordo com a legislação, ele não vai poder fazer isso porque tem o gravame, ele não vai conseguir transferir. Não vai conseguir. Se tiver o bloqueio Renajude, pior ainda, não vai conseguir transferir. Mas na prática... Se ele fizer um acordo com a pessoa que está comprando o carro, falar, olha, o carro tem esse problema, você vai me pagar X, eu vou pagar a dívida e vai demorar um pouquinho para regularizar. Isso aí. Mas nesse ponto Aí poderia fazer. Mas como existe o gravame, como possivelmente tem a inserção do bloqueio Renajude, essa transferência não vai ser possível, então ele não consegue vender. Isso aí. Não, na verdade, não pode vender. Oficialmente, perante o órgão, para ele falar, tô vendendo, vai lá e faz a transferência, ele não vai conseguir. Ele só vai conseguir se ele pegar o valor e efetuar a quitação da dívida. Muitas lojas pegam um veículo, né, falam, vou regularizar, eu te dou X. Algumas pessoas até
entregam sem. Ela chega a falar assim: meu, só quero que você assuma a dívida. Não precisa me dar nada. Resolve o problema aí. Resolve esse BO. E aí a loja pega, é uma oportunidade para as lojas, né? As concessionárias, elas pegam, fazem a quitação e aí sim consegue fazer a transferência. E aí, já puxando um gancho aqui, a importância de vender o veículo de maneira correta. Com certeza. Porque tem muitos casos, para mim deve vir para você esse caso também, de pessoas que passam um veículo para outra pessoa, olha, tem um veículo com dívida, assume as dívidas, na hora que você terminar de pagar tudo aí, a gente faz a transferência do veículo. Esse é um problema que, além dessas questões de busca e apreensão, que é o tema de hoje, até cabe um alerta para quem está nos assistindo aí, de não é o correto, né? A gente sabe que não é o correto. Mas se for fazer, faça um belo de um contrato. E eu até, algumas vezes lá, eu sou contratado para fazer esse tipo de serviço, para elaborar um contrato. Só para redigir o O contrato. famoso contrato de gaveta, não é isso? Então o veículo foi comprado no meu nome, chega um determinado momento, ainda está financiado, mas eu quero passar ele para frente. A legislação, em termos de processo de suspensão, de multa, toda essa questão, quem vai se responsabilizar é o proprietário que está lá no documento. Mas ele faz um contrato de gaveta. Esses contratos de gaveta, algumas vezes, podem nos ajudar. Mas aí você tem que... o brasileiro, ele é um cara apto, criativo para inventar e tentar burlar o sistema, né? Então, assim, ele vai lá e faz um contrato com data retroativa, tem toda aquela questão. E o sistema já entendeu que acontece isso aí. Já conhece. Então, se você fizer um contrato com reconhecimento de firma, e inclusive até sugiro que seja feito por autenticidade, porque aí a pessoa tem que ir lá no cartório e assinar realmente. E você vai comprovar o lapso temporal. Talvez num determinado momento ele assuma essa responsabilidade, mas ele pode entrar com uma ação de regresso, por exemplo. Ou num processo de cassação em busca da verdade real dos fatos. Ele vai ter uma comprovação de que esse veículo foi vendido. Ou, por exemplo, um caso que eu peguei, tô saindo um pouco do tema, né? Mas enfim. É que a gente está falando de venda de veículo, já faz parte. Peguei um caso que um senhorzinho tinha financiado um veículo, no meio do caminho, não conseguiu pagar, e aí o meu cliente, na época, comprou esse veículo. Ele comprou, fez um contrato por conta própria, mas até que foi razoavelmente bem redigido. E reconheceu firma no cartório. Infelizmente, no meio do caminho, antes desse veículo ser quitado e ser transferido para o meu cliente, o senhor faleceu. E aí agora? Estou com um veículo que o proprietário faleceu, como é que fica? E aí, em tese, teria que ser feito entrar no inventário, ou então entrar com uma... nesse caso, eu não entrei com a questão no inventário, porque os familiares nem tiveram interesse de fazer o inventário, ia ser muito burocrático, e eu vi uma outra forma, que talvez aqui seja um outro tema para a gente discutir, que aí vai longe, mas de usar a questão do uso capião de bem imóvel. Então, nesse caso, ele já tinha um tempo hábil para que nós reivindicássemos esse direito pela uso capião. Uso capião. E você tinha documento para isso, Tinha documento hábil para isso. Então, a importância de fazer um contrato muito bem feito. Você sabe que essa questão do contrato, o brasileiro ele não tem o hábito de fazer isso. Quando ele faz o contrato, ele não tem o hábito de registrar as assinaturas, de reconhecer as assinaturas no cartório. Os clientes mais antigos falavam, doutor, foi no fio do bigode. Minha palavra é que vale, né? E aí, trazendo aqui um caso prático também, hoje entrou em contato um cliente que ele estava na permissão, e aí ele vendeu a moto, e naquela condição, você me paga, depois eu transfiro para você. E aí, o que o cidadão, quem adquiriu a moto, ele estava dirigindo, emprestou a moto para o irmão que não tinha habilitação, e aí foi aquela quantidade de multas que você imagina, e veio uma multa gravíssima para a habilitação dele, dessa primeira pessoa. Primeira pergunta que eu fiz, você vendeu o veículo? Vendi. Tem contrato? Tenho. Tá, de quando que é? Quando que você fez esse contrato? Eu fiz quando eu vendi a moto, que foi no mês de, se não me engano, acho que era janeiro desse ano, e a multa foi em fevereiro, então tá tranquilo. Uhum. Tá. O contrato está com firma reconhecida? Falei, doutor, isso já resolvi. Eu fui lá no cartório hoje e já reconheci firma hoje. Falei, tudo bem, tá? A intenção foi ótima. Mas vamos lá. Então, quer dizer,
Eu não estou dizendo que você está errado, eu não estou dizendo que você está mentindo, não é isso. Mas presta atenção numa coisa. Você acha que a data que vai ser observada no contrato vai ser lá de janeiro ou a data de hoje que você reconheceu no cartório? Vai valer a que reconheceu. Ah, doutor, mas não, eu sei que você vendeu lá em janeiro, eu entendi, e eu tenho certeza que aconteceu isso, mas na hora de fazer a análise da legalidade da situação que vai ser observada a data do cartório. É isso aí. Então é uma coisa que as pessoas não observam, que infelizmente o contrato já é bom ter feito contrato, que nem nesse caso que você citou aí, ainda bem que tinha um contrato, Sim. mas no geral o contrato, para ele ter uma validade realmente, que a gente possa utilizar ele como prova em várias questões, principalmente suspensão, cassação da habilitação, ele tem que estar com as assinaturas reconhecidas no cartório. Sim. E aí fica maravilhoso. Aí a outra pergunta que eu fiz para ele foi o recibo de compra e venda. Preenchido, a primeira pergunta foi essa, né? Uhum. Recibo de compra e venda, não, doutor, eu estou aguardando ele terminar Tá de em me branco. pagar, para aí sim a gente preencher, porque se ele registrar, se ele reconhecer a firma lá em janeiro, Vai ter a... e não transferiu, tem a multa de multa. averbação. E não, quando ele terminar de me pagar, ele termina acho que agora em maio ou junho, aí sim a gente vai reconhecer as assinaturas da TPV, né, do recibo de compra e venda, e aí sim vai ser transferido para ele. Mas eu tomei a cautela, eu fui lá hoje, já peguei ele, fui hoje comigo lá no cartório, a gente já assinou. Então, realmente, nessa condição, é um contrato que ele não tem, para certas questões, ele não tem validade. Para essa dele, por exemplo, aí falei para ele, olha, infelizmente, é uma triste notícia que eu tenho que te dar, mas não tem o que ser feito no seu caso. Falando sobre ainda venda de veículo, dá tempo Dá para tempo? mais uma? Tem mais uns minutos aí. Falando sobre venda de veículo, existe uma situação muito usual também hoje na minha advocacia, pelo menos, que é a renúncia de propriedade. Então é a mesma coisa. Vendi um veículo, só que aí, independente dele estar financiado ou não, eu vendi para você parcelado em 50 vezes. Quando sabe que vendeu para mim, né? É. Porque às vezes nem lembra mais. Não lembra, é isso aí. Eu vendi, mas faz tanto tempo, eu nem sei mais para quem eu vendi. E aí, enfim, vendi parcelado, compra e venda tá comigo em branco, ou então às vezes ele ele deu o compra e venda em branco na mão do comprador. Esse comprador sumiu no mundo, vendeu para um outro terceiro, enfim, o veículo tá rodando por aí e as infrações comendo solto, IPVA que não está sendo pago, enfim, uma série de fatores. E aí, como resolver essa questão? A questão é resolvida pela renúncia de propriedade. Hoje a legislação ela traz essa possibilidade de você renunciar à propriedade de um bem móvel e com isso você acaba se isentando. Mas tem que ter um lapso temporal, um marco inicial. Quando foi feita essa renúncia? O contrato seria uma excelente forma e ainda há até discussão, nesse caso, de um instrumento público para um instrumento particular. Então, um contrato feito entre as partes só reconhecido firma, ainda há uma discussão. Já vi algumas decisões, algumas questões sobre esse tipo, né? Por exemplo, o banco, quando ele pega, trazendo até um gancho aqui, aí para escritório de banco, né? Quando ele pega esse veículo, ele manda para o leilão, ele vai no cartório e elabora lá eu não sei o termo correto, mas ele vai no cartório e publica lá. Olha, eu, banco, enviei um lote de 100 veículos de placa tal, 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 foi vendido no leilão na data tal. Porque aí, a partir dali, ele isenta a sua responsabilidade e renuncia à propriedade desse veículo que estava na posse dele, entendeu? Então, há essa discussão. Mas voltando aqui, esse é um ponto. Faz uma publicidade do ato. Faz a publicidade do ato. A produção tá atenta. Perfeito. Tá assistindo, né? Ela dá publicidade do ato e essa publicidade, produção, é justamente que há uma discussão que tem que ser em um documento público ou um particular, se um particular vai servir. Mas eu, particularmente, já consegui com documentos particulares, desde que fique demonstrado. Agora, por exemplo, não tenho contrato, ou reconheci firma agora, como você mencionou. Aí a renúncia da propriedade ela vai contar a partir da data do reconhecimento, ou muitas vezes quando não tem prova nenhuma, e eu já peguei casos assim, e eu explico. A diferença é que algumas pessoas às vezes ludibriam. Não, vamos entrar com a ação, vamos ver o que a gente consegue. Eu já sei que não vai dar certo e eu já explico. As dívidas até a data de hoje, infelizmente, não vai ter como a gente fazer nada.
mas você vai eliminar daqui para frente. E aí, da data da citação, acaba sendo declarada a renúncia. Então, quando você entra com o processo e aí é uma ação contra o Detran, em algumas vezes contra a Secretaria da Fazenda, estadual é Secretaria da Fazenda, né? Fazenda. Secretaria da Fazenda, para a questão dos débitos, né? E aí, a partir da data que eles foram citados, que eles tomaram conhecimento do processo, entra a renúncia da propriedade. Não sei se eu falei Não, muita tranquilo. coisa junto, mas acho que deu para entender. Eu vou trazer até um caso prático para elucidar isso daí, que foi mais ou menos isso que aconteceu. O cliente ele veio com um problema que vendeu o veículo, vendi quando? Ah, foi 2000 e sabe-se lá quando. Para quem? Nem Não imagino, sei. nem lembro. Não sei se foi para o João, para Maria, não lembro para quem foi. O que eu faço agora? Porque multas, já não tinha mais o PVA porque o veículo era antigo, já tinha passado o prazo. Multas, já tem a suspensão, com aqui 1 tonelada de pontos. O que eu faço a partir de agora? E aí veio a questão. Falei, olha, o que você tem de documento que comprova que você vendeu? Nada. Como é que o dinheiro caiu Como é que foi pago o carro para você? Em dinheiro. Justamente para não ter prova Lastro. nenhuma. Então, se tivesse um depósito em conta, puxaria ali Sim. quem fez a transferência e conseguiria saber quem fez a aquisição. Não, não tenho. Documento da pessoa, não. Contrato, não. Recibo, não, não tem nada. Não tem nada. O que a gente faz a partir de agora? A renúncia, só que eu explico isso, justamente isso. Até aqui, o que tem de dívida, É seu. não tem o que escapar, é seu. Tem financiamento no veículo? Tem. Vai ter que ser quitado, vai ter que sair o gravame para a partir da exclusão de todos esses débitos e gravame, por aí vai, e aí sim o Detran, ele faz a exclusão do seu nome. Então o veículo ele vai ficar num limbo no Detran, porque ele não tem propriedade. Sim. Então não vai ter ninguém mais responsável, entre aspas, aí pela multa, pelas próximas multas, porque não vai ter propriedade mais, mas tem que quitar tudo. Falei, nossa, doutor, mas tem 5 mil, 10 mil de multa. Falei, então, hoje tem 10 mil, daqui 6 meses pode ter 15, 15, pode ter 20. E aí, realmente, a pessoa ela entende que tem que estancar o problema a partir dali. O que ficou para trás, infelizmente, foi um mau negócio lá atrás, a venda foi feita de maneira equivocada e tem que se consertar isso de alguma forma. E aí a renúncia ela pode entrar nessa questão. Sim. Então, o veículo ele sai da minha propriedade, fica no limbo realmente, porque não tem proprietário no veículo, e as dívidas até aquele momento tem que ser pagas. Toda a pendência que tem no veículo, né? Tem que ser quitada para resolver. Sabe mais uma? Cabe mais uma aí? Mais uma cabe, vamos lá. Os parentes. O problema de chamar quem fala muito é esse, tá vendo? Vamos lá. Mas enfim, são questões interessantes que a gente encontra no dia a dia, né? Mais uma situação interessante aí. Veja só. Já não é a primeira vez que me aparece no escritório veículos que ficam consignados em agências de pequeno porte. Sem contrato, sem nada. Sem nada. Muitas vezes fica lá. Quando muito, às vezes tem um contratinho, aquele não é nem um contrato, não é um recibo que deixou de entrega do veículo. Normalmente um documento da própria da agência. Que deixa consignando que o veículo ficou lá. E a agência fecha. A agência fecha, some, leva esse veículo embora e aí? Fica no Deus dará. Eu peguei um caso assim também recente, já tive alguns no passado, fazia um tempo, confesso que não tinha pego mais, mas peguei um recente também. E graças a Deus ainda que a menina foi bem, assim... Prudente, cuidadosa. Ela tinha esse recibo feito pela loja com data. Ela tinha, na época quando viu que a loja fechou e sumiu, ela lavrou um boletim de ocorrência. E aí, nesse caso, havia, por mais que de forma unilateral, ou seja, só a versão dela, mas tinha um documento com data e de uma instituição pública, Polícia Civil, né? Então, ela lavrou, deixando lá consignado. Deixei na loja tal, endereço tal, veículo, para ser vendido, consignado. A loja fechou, sumiu, o veículo está rodando. E aí, ela achou que só esse boletim de ocorrência já resolveria os problemas dela. Ela mudou de endereço, esse carro não estava mais com ela, continuou chegando as notificações onde? No endereço antigo. Endereço antigo. E aí daqui a pouco estoura lá uma cartinha de suspensão, que aí vai para o endereço da CNH, que é onde ela está morando agora. Por sorte, estava atualizado. Por sorte, é isso aí. E aí chegou a cartinha, ela falou, doutor Ademir, tô com não sei quantos pontos na carteira de um carro, e explicou a situação. Estou fazendo a defesa administrativa para que ela continue dirigindo no processo de suspensão e entrei com uma ação de renúncia de propriedade
em relação a essa questão do veículo que foi deixado na loja. Já consegui eliminar para suspender os efeitos dessa infração, dessas infrações, na verdade, e tá no trâmite aí, mas já estamos caminhando para algo de forma positiva aí também. Mais um para solucionar. Se Deus quiser. Acabei lembrando de um outro caso aqui também, que eu já trouxe esse caso aqui para o nosso bate-papo, mas só para relembrar. Uma venda mal feita. Entregou o veículo para o vizinho, muito amigo, recibo, tranquilo, o vizinho vendeu para o João, que vendeu para a Maria, que vendeu para o Fernando, e sabe-se lá onde está esse carro hoje. E aí ela veio para o escritório por conta de uma multa de recusa do bafômetro. E aí, fazendo uma análise um pouco mais detalhada, ouvindo o cliente, vamos ver aqui vamos ver como é que tá os pontos da sua habilitação. Você tem muito ponto na sua habilitação? Não, doutor, só tem uma multa de Campinas no meu carro. Qual que é o seu carro? É um carro tal, placa tal. Falei, e o carro X? Ah, esse carro eu vendi já faz uns Muito 5 tempo. anos. Falei, então, aí eu virei o monitor para ela. 900 e vai embora pontos. Aí ficou branca, né? Falei, não, isso não pode. Falei, pode. Cadê o carro? Cadê o contrato? Sem documento nenhum. E aí ela sabia para quem tinha vendido. Na época, o vizinho tinha depositado o dinheiro na conta dela. A gente entrou com ação contra o vizinho, mas ele não apareceu na audiência e deu a revelia e foi transferido, que a gente chama de porteira fechada. Com tudo que tinha no veículo, foi transferido para ele, só que antes da transferência, o Detran avisou, falou, olha, tem aqui um gravame, eu não consigo transferir. E aí vou eu ligar para ela. Falei, tudo bem? Olha aquele carro. Ah, sim, como é que tá a situação? Falei, então, tem um gravame nele aqui, o financiamento no banco X. Ah, mas isso eu já paguei faz tempo. Falei, então, mas está no banco ainda. Falei, nossa, doutor, isso não resolve nunca? Parece que sempre vinha um outro problema. Vai resolvendo um, aparece outro. E sempre, até que a gente conseguiu liquidar essa... Ela entrou em contato com o banco deu a carta de quitação para ela, a gente conseguiu demonstrar que estava tudo bem. Aí sim o veículo foi transferido com toda a dívida, tudo que tinha vinculado ao veículo. Só que o juiz, um caso até interessante, ele não autorizou a transferência da pontuação. Ele só autorizou a transferência do veículo com as multas. E qual que é o argumento que ele utilizou? O endereço estava desatualizado, ela não fez a indicação do condutor. Se responsabilizou solidariamente. Se responsabilizou. Então, Artigo 134 CTB. Pois é, ele não autorizou fazer a transferência da pontuação e aí instaurou o processo, a gente acabou se defendendo. Desse processo geraram 32 processos de cassação, que a gente conseguiu liquidar todos, porque demonstrou a venda. Sim. Mas olha a dor de cabeça em decorrência de uma venda mal feita. Mal feita. Por confiança, né? Acabou confiando ali no vizinho. A gente trouxe aqui vários exemplos. Demos uma volta, que começamos no financiamento e já partiu para a compra e venda do veículo. Verdade. Meu querido, partindo aqui para o final, porque o tempo nosso aqui já está esgotando. Não sei se você tem alguma questão que você queira pontuar, senão a gente vai para as considerações finais. Eu já pontuei umas 3 aqui. Se deixar... Vai a noite toda aqui. É, melhor deixar para uma próxima, porque já apontamos, mas brincadeiras à parte, acho que a gente já esclareceu bastante já. Suas considerações finais, então, por favor. Mais uma vez aqui, agradeço a confiança, me sinto lisonjeado, Dr. José Luiz, por estar aqui, por essa confiança que você tem de trazer pessoas para conversar um pouquinho, representando aqui seu podcast. Então, para mim é motivo de honra e de agradecimento a você por confiar. Você sabe que você é um grande amigo, pode contar sempre comigo. Agradecer você que está assistindo aqui a gente até agora, né? E estamos aqui trazendo pessoas, quem sabe aqui alguns gostem da matéria, se interessem, se enxerguem em algum desses problemas, né? Sim. E vão saber dar um direcionamento para isso. Então, quero só agradecer mesmo e estou à disposição como sempre. Maravilha, eu que agradeço a sua participação, a sua visita aqui. Você sabe que vai ser chamado outras vezes, né? Que o assunto é bom, vai embora. Legal. Tem bastante exemplo. Tem carro financiado? Conhece alguém que tem carro financiado, que de repente esse assunto aqui interessa para ele? Compartilha, manda lá para o seu amigo, conta para ele que você nos viu aqui, achou a matéria interessante. Obrigado por estar aqui conosco. Se você chegou até esse momento aqui do vídeo, considere se inscrever, caso você não seja inscrito. Deixa ali o like, deixa o joinha, que vai ser interessante para que outras pessoas tenham acesso a esse material. E se você tiver dúvidas, comentários. Deixa sua dúvida aqui no comentário, porque da mesma forma que eu respondi de algumas pessoas, eu vou responder a sua também em algum momento. Obrigado mais uma vez e te vejo no próximo vídeo.